As batidas do seu coração tocam a sinfonia do amor, a sinfonia da paz, a sinfonia da alegria e também a sinfonia da felicidade. Um abraço poderosamente um abraço. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Lucas 8, 22. Jesus e os seus discípulos estavam em uma praia, certamente ensinando ali algumas pessoas. E a notícia de que Jesus estava ali na praia se espalhou. E de repente as pessoas começaram a chegar. Chegando. E aí formou-se ali uma multidão de pessoas. E Jesus, de uma forma indiscriminada, ele ia abençoando a multidão. As horas foram se passando e quando o Senhor Jesus percebeu que já era tarde, ele despediu a multidão. Ele despediu a multidão, entrou em um barco e, percebendo ele que os discípulos estavam ali atendendo as pessoas, ele imediatamente chamou os discípulos, convidou os discípulos a entrarem no barco juntamente com ele. Eu quero dizer aqui a seguinte coisa: no barco do Senhor Jesus, sempre há lugar para mais um. Não fique chateado, desanimado, triste, se achando preterido, porque no barco do Senhor Jesus sempre há lugar para mais um. E outra coisa, o barco de Jesus é um barco seguro. O barco de Jesus não é uma canoa furada. Tem muita gente entrando em canoa furada. Eu vou dar aqui um exemplo de canoa furada. A pessoa tem muita vontade de comprar um carro. O sonho dela, ela nem dorme direito à noite. Ela quer comprar um carro. Aí, de repente, chega alguém,
Olha, eu estou com esse carro aqui. Olha que carro novinho, pintura novinha, os pneus. Olha para você ver que carro bacana. Esse carro que custa R$ 22.000, eu estou vendendo por 12 mil. A pessoa fica doida. Mas 12 mil, 12 mil. Ah, eu vou comprar. Aí ela compra. O que ela fez? Embarcou numa canoa furada. Porque na primeira semana o carro funciona. Quando chega na segunda semana, o carro já não funciona mais. Fundiu o motor. Então, ali só tinha aparência, uma canoa furada. Muito cuidado. O barato pode custar muito caro. Agora tem um outro exemplo clássico, muito antigo. Escuta, o rapaz fala assim: eu quero namorar com você. Eu vou ser crente também, batizar nas águas, entregar o dízimo. Eu vou namorar em casa direitinho. Eu estou louco por você. Eu vou fazer isso. Só que eu quero casar logo. Oh, como que ele é responsável. Aí casa. Primeira semana ele vai na igreja. Na segunda semana ele vai só um dia. Na terceira semana acabou. Já não vai mais. Não vai, não quer saber, só fica nos botecos. Aí começa a bater na esposa, espancar a esposa, porque ela está indo na igreja, não quer que ela vá. E daí a pouco, a esposa, para ver se ajuda, ela para de ir na igreja também. Desvia. Aí vai todo mundo para o inferno. Canoa furada. Muito cuidado com canoa furada. E eu quero lançar uma palavra de fé. A palavra de fé que eu quero lançar é o seguinte: você lembra que eu falei que Jesus convidou os discípulos para entrarem no barco juntamente com ele? Então a palavra de fé que eu tenho para você é a seguinte: a convite de Jesus, hoje você vai entrar no barco de uma vida abundante. Uma vida abundante, muita paz, alegria, felicidade. Isso vai acontecer. Você vai entrar no barco de uma vida abundante. Está entendendo? Isso é muito forte. A convite do Senhor Jesus, você vai entrar hoje no barco de uma vida que está sendo trabalhado o seu caráter. Seu caráter. Caráter. O caráter da verdade. Você vai passar a falar a verdade. Chega de mentira. Isso não é bom. Está entendendo? Olha, caráter da gratidão. Você vai começar a ser uma pessoa grata.
grata, muito grata, grata à sua esposa ou ao seu marido, grata, uma pessoa grata à sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã. Você vai aprender a ser grato, a dizer muito obrigado, papai, muito obrigado, mamãe, muito obrigado, vizinho. O que você fez por mim realmente me ajudou muito. Então, você vai, a convite do Senhor Jesus, você vai entrar em um barco cuja vida está sendo tratada em seu caráter. Caráter da bondade. Caráter da bondade. Pense bem, você tem o caráter da bondade. Quantas covardias você já fez com as pessoas? Quantas maldades você já fez? Não vai fazer mais. Nada de maldade, nada de covardia, nada de ruindade. Isso já era. O caráter do investimento. O caráter do investimento. Olha, isto vai estar sendo moldado em você, moldado em você, moldado o caráter do investimento. Não estou falando de fortuna. Quando eu falo de investimento, eu estou falando de um vestido que você pode dar para sua esposa, um vestido que você pode dar para sua mãe, uma calça que você pode dar para o seu pai. Isso é muito importante. De repente, uma cesta básica para alguém. Dai e ativo será dado. Isso é muito importante. Então, deixe o seu caráter ser trabalhado a cada instante pelo Espírito Santo. Isso é muito forte. Isso é muito bom. Glória a Deus. E outra coisa que nós devemos colocar aqui, no seu caráter está sendo moldado, sabe o quê? Moldado a fidelidade. A fidelidade. Está sendo moldado agora a fidelidade. Quantas vezes você deixou de ser fiel a você mesmo, fiel a você? Você disse, olha, nunca mais eu faço isso. Eu tenho feito isso escondido, mas eu não vou fazer isso mais. Só que daí a pouco, lá está você fazendo a mesma coisa. Onde está a fidelidade? E assim a sua vida vai sofrendo decadência. E as coisas não mudam. As coisas não melhoram. Então, é o seguinte, a convite do Senhor Jesus,
hoje você vai entrar no barco da libertação. E você vai ser liberto de toda opressão. Opressão na mente, opressão no sentimento. Você que sente uma forte opressão na sua mente, no seu sentimento. Parece que tem uma máquina apertando, uma máquina que faz apertando a sua mente, seu coração, oprimindo. Você sente vontade de correr, sente vontade de fugir, sente vontade de chorar. Mas você agora, a convite do Senhor Jesus, vai entrar no barco da libertação. Pode entrar. Entre. Jesus está nele. E o Senhor Jesus, percebendo que os discípulos já tinham ajeitado as coisas, ele disse: passemos para outra banda. Passemos para outra banda. Etimologicamente, podemos dizer que o passemos para outra banda é a mesma coisa que mudemos de endereço. Deus quer que você mude de endereço. Você vai mudar de endereço. Espiritualmente falando, você vai sair do endereço errado e vai entrar no endereço certo. Olha, você que está no endereço do roubo, você vai sair deste endereço. E você vai entrar no endereço da honestidade. Quando eu falo de roubo, olha, quantas vezes por semana você rouba o tempo do seu descanso, o tempo do seu sono? Quantas vezes você rouba o tempo de ficar com a sua família, sua esposa, e você sai para fazer sei lá o quê? É muito constrangedor esta situação. Então, pense nisso agora. Pense nisso. E deixe Deus tratar com você. Mudemos de endereço. Mudemos de endereço. E aí, você está disposto a ouvir a voz do Senhor Jesus? Mudemos de endereço. Jesus está falando que você possa então dar atenção a Ele e que você possa então mudar de endereço. Mudemos de endereço. Você que está no endereço errado, no endereço da discórdia. Todo dia tem uma contenda em casa.
desavença em casa, bate-boca em casa. Sai fora deste endereço. Olha, você que está no endereço da zona de conforto, no endereço da zona de conforto, pense bem. É hora de você mudar de endereço. Em nome de Jesus. E quando os discípulos, chegaram em alto mar, uma tempestade sobreveio ali. As ondas se tornaram gigantes, de tal maneira que água começou a entrar no barco. E os discípulos não sabiam se eles tiravam a água do barco ou se cuidavam das velas em seus mastros. E eles ficaram desesperados, sentindo ali o gosto da morte, o cheiro da morte, a presença da morte. E olha, o desespero, a desorientação era tão grande que eles esqueceram de algo importantíssimo. Importantíssimo. É o seguinte: o Brasil, nosso querido Brasil, está exatamente nesta situação. A tempestade bravia veio sobre o Brasil e o barco principal, que é o Congresso Nacional, está balançando. Aí depois vem o barquinho que é a minha vida, o barquinho que é a sua vida, a nossa casa, está sacudindo o nosso barco. E olha, a água está entrando. Você sabe o que significa água que está entrando. É esse problema aí que você sabe que está entrando. E as pessoas estão desesperadas. Não sabem se ficam em casa ou se vão para a rua trabalhar. O governo não sabe o que faz, se cuida da economia ou se cuida da saúde do povo. Olha só, que desespero. E de repente, eles então dizem assim: nós estamos esquecendo de algo muito importante. O que é? Jesus está aí. Glória a Deus. Quantas vezes, em função do seu desespero, do tormento, em função do desarranjo, você esquece coisas importantes. Quantas coisas importantes já ficou para trás? Você esqueceu por causa da agitação. Você esqueceu. Esqueceu o dia do aniversário de casamento,
dia do aniversário do seu esposo, da sua esposa. Esqueceu. Meu Deus, é muito triste isso. E olha, é o seguinte, alguém foi lá e chamou Jesus, e Jesus disse assim, homens de pequena fé. Quer dizer, o que estava acontecendo ali era um teste de fé, era uma provação de fé. O Senhor, Ele nos prova. Ele nos prova sempre. E nós, depois de provados, né, nos apresentarmos aprovados, então isso vai tocar o coração de Deus. E Deus vai ficar satisfeito e muito alegre. Glória a Deus. E nós vamos então orar agora. Jesus repreendeu o vento, a tempestade, as ondas do mar, e tudo se tornou bonança. Quem é este homem que o vento obedece e o mar também lhe obedece? Quem é este homem? Você sabe quem é. É o mestre dos mestres. Meu Deus e Pai,